Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Procast, o podcast da Protege. Eu sou a Paula e aqui comigo, Luca, tudo bom? Mais uma vez juntos, hein, Paulinha? Mais um, eu só te meto em encrenca, né, Luca? Que nada, super alegria estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E aqui com a gente também tem o Fábio Maia, do Banco Santander. Obrigada, Maia, por ter vindo, cliente especial. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, olá, né? Espero compartilhar aqui com vocês de algumas experiências, daquilo que a gente está construindo juntos. O que é esse símbolo na sua camisa? Esse símbolo é a SX Tools, a empresa que nós fundamos no dia 1º de outubro, era um sonho a ser realizado, é uma empresa do grupo, ela vem para prestar serviço para o mercado, fazer novos negócios, né? Em primeira mão eu estou aqui Olha, apresentando para vocês. primeiríssima mão aqui, viu, pra gente no nosso podcast. Mas Obrigada, ele não está sozinho com a gente, tem aqui... Tem o Daniel, do Grupo Protege, trabalha com a gente, gerente de novos negócios. Daniel, seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Paula, olá, Luca, Maia, prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz pelo convite, espero poder contribuir um pouquinho. Daniel, já que a gente está falando aqui, conta um pouquinho do seu histórico, sua experiência, por que você veio parar aqui, por que a gente te chamou aqui? Legal, Paula. Bom, nos últimos 10 anos eu estou à frente de produtos financeiros, principalmente atrelado a fintech, instituições de pagamento, e desenvolvi nesse período cartões pré-pagos, maquininhas de POS, muito crédito, linhas de crédito, tanto consignado, antecipação de recebíveis. Atuei com esse tipo de cartão na Ucrânia, Argentina, Uruguai e também um pouquinho no Paraguai. E hoje na Protege eu estou à frente dos novos negócios aí com o objetivo de criar uma transformação digital no que a gente conhece como Protege. Como você sabe, a Protege tem 51 anos, nosso objetivo para os próximos 50 anos é trazer uma transformação, digitalizar o processo. Né? Ela nasceu num projeto, ela é raiz, o numerário em espécie, o transporte de valores, mas isso não impede da gente digitalizar e transformar o que a gente conhece no mercado. E nada mais justo do que trazer também o Fábio Maia aqui do Santander para essa parceria que é incrível no nosso projeto de transformação digital. A gente precisa evoluir, o mercado está evoluindo, a gente tem que acompanhar, né, Daniel? É isso aí. Maia, conta um pouquinho aí do seu histórico. Muito bem, eu sou o Fábio Maia, executivo do Banco Santander, né? Eu sou responsável por toda a estrutura de autoatendimento do banco, nós somos responsáveis por suportar o canal, a experiência do cliente, que é uma área mais técnica, né? E também pela gestão de numerário, que é uma área de mais planejamento, mais estatística, né? Mais administrativa. Esses dois mundos são bastante peculiares, são muito interessantes, adoro o que eu faço. Né, tem todo um time lá, queria até aproveitar e mandar um abraço para eles, são 90 pessoas que nós temos lá. Pode mandar aqui, ó, nessa câmera aqui. Um abraço para a gestão de ATM, mais carinhosamente conhecida como GAN. A gente tem essa GAN, gestão de ATM numerária, a gente tem essa questão do símbolo, né? Ah, bacana. E bastante interessante. Então é muito importante essa troca que a gente tem com as transportadoras, com os outros bancos. Acho que tem temas que a população pouco conhece, né? Sobre o viés de numerário, então tem bastante coisas aqui para a gente compartilhar hoje e bastante interessantes. Agora, Maia, me fala uma coisa, a gente tem acompanhado a evolução das coisas, assim, a questão do Pix, os cartões. A pergunta é a seguinte, vai acabar a circulação do papel moeda? Como é que é isso? Essa é uma pergunta muito difícil, talvez nociva, né? Eu acho que nos próximos 25 anos, Luca, a gente vai se relacionar com dinheiro. De que forma, em qual proporção, eu não sei te responder. Mas vamos nos relacionar. Interessante, né? Com a questão da pandemia, nós tivemos recordes de circulação de numerário no sistema. E a gente ainda está num processo de caída que não chegou ao normal. Então, muitas mudanças de dinâmicas do consumidor, da forma como ele se relaciona, mudou, tá? Mas o dinheiro ainda está aí. E como a gente tem um país com dimensões continentais, N culturas, déficit de infraestrutura, a gente ainda precisa muito do dinheiro. Então, a gente precisa investir muito em tecnologia de ponta para fazer com que as pessoas tenham mais formas de se relacionar com outros meios de pagamento. Agora, o ponto importante que eu queria deixar na mesa aqui é a melhor forma de se relacionar com meio de pagamento, seja dinheiro, seja cartão, seja Pix, quem escolhe é o consumidor. Sim. A gente tem que deixar nas mãos dele a melhor forma, o que é mais vantajoso, o que é mais conveniente. Agora, falando assim o Santander é um banco que tem uma presença mundial e aqui no Brasil, a gente muitas vezes que está aqui numa capital como São Paulo, Rio, a gente tem aqui um outro estilo, uma outra infraestrutura. Mas em alguns locais, até pela desigualdade do país, a gente tem estados e cidades que são menos, vamos dizer, providas de estrutura.
pode-se dizer que vocês percebem essa diferença da circulação do papel moeda nessas cidades que têm menos infraestrutura quando comparado aos grandes centros? Importante. Na capital de São Paulo, nós temos bairros próximos onde a circulação de dinheiro, então você tem bairros muito... Itaim, que é um bairro, teoricamente, que você imagina... Qual Itaim? Itaim Bibi ou Itaim... Itaim Bibi. Itaim Bibi. E você tem pessoas com poder aquisitivo alto, você tem grande circulação de dinheiro. Você tem o Brooklyn, que é do lado, você tem pouca circulação de dinheiro. Isso vai muito em relação ao comércio, o varejo, que ali está presente. De infraestrutura, a gente ainda... As pessoas dependem muito, então, interior do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, norte do país, eles ainda têm um grande apelo por numerário físico. Ainda tem essa grande necessidade. Bolha, né? Falando, a gente está em São Paulo, né? Mas eu sinto que a gente está numa bolha. E quando a gente fala, o dinheiro vai acabar, a gente está falando, a gente está sendo meio egoísta de falar isso, porque a gente está em São Paulo. Mas se pensar na amplitude do país é completamente diferente, né? Mesmo complementando o que o Fábio disse, Luca, é assim, ó. Em 1950 se falava em acabar o dinheiro físico já. Agora o cartão do plástico débito vai acabar com o dinheiro físico. Né? Aí o cheque vai acabar também. Você vê que há espaço, mas eles vão se alocando no mercado, independente da classe, da região, e o dinheiro, o cheque em si, eles vão se adaptando à realidade da sociedade, né? Então, eu não acredito também que nos próximos 20 anos a gente tenha o fim do dinheiro físico, mas sim na reestruturação dele. Então, ele começa a ficar numa gestão mais 360, num círculo ali social, da onde se compra, da onde se vende, ele acaba indo menos para o Banco Central, atrapalha até a reciclagem dessas cédulas no Banco Central, mas o fim do dinheiro físico eu acredito que não. Como dado, né, a gente tem 71% da população ainda declarada que utiliza o dinheiro físico. Bastante gente. Mais de 30 milhões de desbancarizados que não têm acesso à internet ou que não têm acesso ao banco. Então, e utilizam o dinheiro físico. Então, a gente não acredita a curto e médio prazo no fim do dinheiro. E só um outro dado, nós temos hoje em circulação... Os caras são especialistas em dinheiro. Eu ia perguntar isso. Brincadeira. Quanto vocês fez uma pergunta já... Você viu? Esse é um dado super interessante. Se vocês têm esse número, quanto está circulando aí de dinheiro, papel moeda no país? Em junho de 2020, nós tivemos o recorde de circulação de numerário físico no país. Foram 353 bilhões de reais. Nossa. Hoje nós ainda temos 320 bilhões espalhados nas transportadoras, nas agências, no bolso do consumidor. E o normal seria de 300 e 280 bilhões em circulação. Então ainda Agora, tem muito dinheiro no sistema. Uma informação importante, né? Não há uma queda, também isso deve ser levado em consideração, da circulação do dinheiro físico desde 94, quando entrou o Plano Real. Então, em 2021 foi o primeiro ano que houve uma queda da circulação do dinheiro em espécie. Sabe quanto, mais ou menos? Porém, o impacto que se esperava de um PIX ou da digitalização do dinheiro também não aconteceu, né? O PIX, sim, absorveu a transferência, o TED, mas não houve impacto no numerário físico. Então, isso é interessante. O seu dado de junho, né? Se a gente fechar o ano com 370 bi, não é isso? 2020... Quando recorde seria isso, mas 339,21, né? É isso. Então, uma queda aí basicamente de 40 bi. O Banco Central ainda recolhe bastante cédulas, primeira família, né, do real, mas ainda tem muito numerário físico. Agora, Maia, falando do Pix, que o Daniel trouxe aqui na mesa essa conversa, a gente viu que o Pix ele veio e facilitou muito a vida das pessoas, essa transferência imediata. Tem gente que está usando o Pix como usava o cartão, né, para fazer os pagamentos muito rapidamente, né? Como é que foi isso sob o olhar dos bancos? Porque tem muita gente que se intitula aí, né, o pai do Pix, etc. Mas como é que é isso para os bancos? Foi uma vantagem? Foi uma desvantagem? Como é que é isso? Tudo é muito desafiador. Né? O Pix ele tirou uma receita importante quando você tinha transferência por TED, por DOC, né? Mas ele facilita. A gente teve lá o SX, que a gente usou até a Ana Paula Rose para reaparecer. Para reaparecer. Né? E é uma outra forma de se relacionar. Então, ele pega uma fatia de transações de transferências, é um novo meio de pagamento, mas a fatia que ele tira é do meio de transferência, da TED, do DOC, né? Mas ele hoje o volume do Pix já é maior que o numerário, já é maior que as transações por numerário. Então, para nós foi um desafio de você se reinventar de uma receita que você não tem mais, de você criar outras. Então, eu estava falando com o Daniel nos bastidores, à medida que a gente cria eficiências, eu desdobro para ele esse desafio.
no sentido dele levar para a operação dele como é que ele, né, continua gerando valor, negócios através da eficiência que eu gerei. Então o Pix ele veio para provocar o sistema no sentido de dar ao consumidor uma outra opção. Agora, nessa corrida dos Pix, todos os bancos tiveram que se adaptar a isso daí. E, obviamente, falando um pouco da segurança, que é a minha área, né? Os bandidos também se aproveitaram dessa questão, virou o golpe do Pix aí, um problema muito sério. Seríssimo. Eu sou comentarista de segurança, tenho falado muito sobre esse assunto, e a polícia, uma vez, fez um questionamento, né? Falou assim, poxa, a gente tem que estar sentado mais junto com os bancos para poder discutir as facilidades em termos da economia, em termos do negócio, mas também sem criar buracos aí que podem ser acessados pelos criminosos, né? Da criação até agora, que tipo de medidas vocês fizeram para poder melhorar a segurança da operação Pix, tirando essa vulnerabilidade da operação? Muito boa pergunta. Não somente da questão do Pix, né, mas as fraudes eletrônicas, né, as fraudes lógicas, elas cresceram bastante também, porque à medida em que a gente cria elementos do físico, eles migram para uma outra modalidade. Então, a gente tem aí tentativas de transferências para bancos digitais, onde você não tem uma rastreabilidade tão íntegra, né? Você dar orientações para esse consumidor no sentido dele tomar cuidados com certos comportamentos, porque muda a forma que ele se relaciona. Então, a gente passou a aplicar muita orientação. Eu mesmo utilizo limites do Pix para os horários noturnos, né? Oriento meus familiares, oriento meus amigos, né? E não mais que isso, as próprias pessoas que estão nas agências, que se relacionam diretamente com o cliente, né? Como é que você replica isso? Então são N medidas, porque a cada dia aparece uma nova modalidade de fraude. E teoricamente essa facilidade da transferência facilitou também o trabalho dos meliantes. Assim. Eu vou fazer um desafio para você. Nós estamos aqui em 4 conversando, mas tem um monte de gente assistindo a gente aqui. Eu queria que você desse 2 recados, 2 ou 3, para quem está nos assistindo aqui, do que é legal fazer para poder diminuir a vulnerabilidade no Pix. Dupla aprovação do WhatsApp. Pelo amor de Deus, gente, dupla aprovação do WhatsApp. Não pode passar aquele código, até porque é dali que eles usam os limites dos horários noturnos. Pô, bacana. Eu já Super ajustei importante. os meus limites. Eu tenho um limite baixo à noite, assim, quem quiser transferir é pouco. Tem que fazer. E para quem tiver a possibilidade, ter um celular secundário sem nenhum tipo de aplicativo do banco. Poxa, que legal. 3 dicas ele deu. Então aí, vamos recapitular que isso é muito importante para você que nos acompanha aqui no Procast, né? Se der para ter um celular com aplicativo de banco sem ser o celular que você utiliza no dia a dia, melhor. Melhor. Né? Vai evitar o que eu chamo de roubo com retenção de vítima, né? Que voltou, que antigamente era o sequestro relâmpago, fazer saques em caixas eletrônicos, exato. Agora voltou para fazer saque com Pix, né? Diminuir os valores, né? Valores, Maia. Sim. E também fazer uma... E a dupla aprovação do WhatsApp, que é uma modalidade muito comum de uma pessoa que se utiliza do nome Luca para abordar seus parentes, seus amigos e pedir transferências. Entendi. Então, esse é muito comum também. E além das dicas, o que eu faço hoje? Eu ainda coloquei um temporizador no celular com uma senha raiz lá no Mac do iPhone, e que ele permite qualquer aplicativo que envolva a transação financeira de ficar ativo por 1 minuto. A partir disso, tem uma senha completamente diferente de todas as outras, do banco ou de abrir a tela do celular, né, com 6 dígitos para travar o aplicativo bancário. Entendi. Então fica por 60 segundos, ele trava o aplicativo e é só com essa senha de 6 dígitos. Só complementando, a gente também tem um episódio na nossa série de podcasts que é sobre cibersegurança. Então é só entrar na nossa playlist, você vai acessar lá, a gente vai falar somente sobre esse tema. E aí a gente está falando de dinheiro, Pix, essa movimentação digital, físico. E aí eu queria perguntar para o Daniel, como é que surgiram, né? Agora tem um movimento muito forte de bancos digitais, né? Então a gente vê uma quantidade enorme de bancos digitais e eu queria entender de você como é que surgiram esses bancos digitais e aí até como que isso impacta no dia a dia do Santander, que é um banco originalmente mais tradicional, mas com certeza já está com o pé lá e avançado, né? Legal. Os primeiros bancos digitais surgiram de 2016 para cá, né? Banco Original, Inter, que são fusão de outros bancos, outras instituições financeiras que se tornaram digitais o processo de onboarding, que é abertura de conta, né? PLD, compliance, etc.
e a conta digital. Então isso veio de 2016, mas já de uma fusão antiga, de um processo. O que aconteceu muito no mercado é os bancos digitais intitulados, mais instituições financeiras, né, Maia? Então a gente traz uma série, por exemplo, um Mercado Pago, um próprio Nubank, que é uma instituição de pagamentos, que é o emissor de moeda eletrônica, na sua maioria pré-pago, ou seja, diferente do banco que você consegue ter um limite operacional, um financiamento, o próprio câmbio, investimentos que um banco múltiplo oferece, surgiram, né, muitas instituições de pagamentos onde você tem uma conta pré-paga. Primeiro você abastece a conta para depois você utilizar. Então isso é muito importante, né? E a partir desse panorama de 2016 para cá, e fortalece muito outras instituições, né, Maia, como SCD, SCM, o PEP, que é empréstimo entre pessoas físicas, uma série de modalidades reguladas pelo Banco Central. O que é esse negócio de SCD, SCM? Traduz sigla aí. Traduz. Ele já começou com GAN, agora vamos para as suas. A gente tem os bancos múltiplos, no caso do Santander, que ele pode operar com uma conta corrente, fazer investimento, empréstimo, capital de giro, o próprio limite, o LIS ali dentro da conta corrente. Isso é um banco que pode operar em todas essas frentes, né, que tem uma regulação muito maior do Banco Central. E de 2016 para cá surgiram as IPs, que são instituições de pagamento, né, que ele é um meio de pagamento eletrônico, e para isso ele utiliza uma conta digital. Então, muitas vezes você abre a conta em um banco digital, mas não é um banco como um Banco Santander. Ele é um banco digital, onde você tem uma conta corrente, saldo pré-pago, né, e a partir dali o que você pode fazer? Transferências, Pix, TED, pagamentos. Na IP para por aí. Aí normalmente recorre-se aos bancos tradicionais para você ofertar outro serviço para o teu público. Então você ofertar um seguro, para você ofertar próprio investimento, aí você traz uma instituição financeira que é quem pode ofertar isso no mercado, né? Quando a gente fala em outras siglas, por exemplo, um SCD é uma sociedade de crédito direto. Então para um banco digital poder ofertar um limite operacional, um cartão de crédito com funding próprio, que é o recurso próprio para automatizar esse processo de pagamentos, você recorre a um fundo de investimento ou uma sociedade de crédito, que é quem vai fornecer esse valor de espécie para as IPs. Quando a gente fala SCM, é basicamente igualzinho ao SCD, mas focado em microempreendedor, em microempresas. E o PEP é uma modalidade pouco difundida ainda, que é o empréstimo entre pessoas. Então eu coloco meu dinheiro em uma empresa que gerencia o PEP e você pode solicitar esse recurso como empréstimo, tá? Então esse é o PEP, essas são as modalidades que estão dentro de um banco digital, por exemplo. Entendi. Mas no final do processo a gente está sempre, por isso que eu falo que eu não entendo como uma concorrência direta, né? Porque no final, quando a gente envolve o numerário, quando a gente envolve um investimento, quando a gente envolve um financiamento imobiliário de automóvel, as instituições financeiras, os bancos digitais, recorrem aos tradicionais para poder ofertar esse serviço, né? E eles utilizam dinheiro também, né? Para você escalar o negócio hoje, ainda você tem essa necessidade de ofertar para o cliente a solução em dinheiro. Então é muito comum essas fintechs, startups também sacar em dinheiro físico. Acho que o grande ponto aqui que eu queria destacar eles nascem com tecnologia de ponta, né? As digitais nascem com tecnologia de ponta, tem uma sinergia muito importante. Então a decisão, né, de você lançar um produto é muito mais fácil. Né? Para os bancos tradicionais, teoricamente, a gente tem um legado que a gente carrega. Obviamente, se eu fosse lançar um banco hoje, eu não traria todo esse legado que a gente construiu, de lojas físicas, de servidores, enfim. Mas o ponto tudo aquilo que a gente vai desenvolver, a gente tem que pensar nisso. Então, eu não posso deixar de pensar, e vocês comentaram no início, desse consumidor mais tradicional, né? Desse consumidor que está lá no interior do Pernambuco, que precisa se relacionar, por exemplo, com ATM. Então, tudo que a gente constrói, eu tenho que pensar em N tipos de consumidores, né? É muito comum voltar para a prancheta e falar, puxa, erramos aqui, porque é muito mais fácil você desenvolver uma coisa para a pessoa que fica ali na Vila Nova Conceição do que você ir num interior do Brasil, né? Então, acho que essa é a facilidade. Eu costumo dar de exemplo aqui como se fosse um automóvel, né? Se eu pegar um automóvel dos anos 80 e querer colocar todas as soluções que eu tenho hoje, GPS, sensor de ré, né? Aquele sensor lateral... Se eu for fazer isso num carro dos anos 80, eu vou gastar muito dinheiro, né? Então, o nosso desafio é exatamente esse, né? Customizar soluções digitais para aquilo que a gente ainda carrega, né, lá do passado. Sim. Então, esse é o desafio. E as digitais estão aí para desafiar. Acho que tem espaço para todos, mas o ponto que fica né, eles ainda têm uma dificuldade de precificação, né, a parte de margem, porque eles estão trazendo esse consumidor com atrativos de tarifa muito baixas.
E no momento que eles forem cobrar, isso vai gerar esse desconforto, porque teoricamente eles estão ali num processo de rentabilizar ainda esse cliente, trazer esse cliente para dentro, e o que não está acontecendo é esses bancos darem resultados. Né? Então... E ele empurrou a digitalização, né? Eu acho que isso foi bem legal dos bancos digitais, quando ele vem com um conceito de onboard, que é abertura de conta. 100% digital, você sobe um documento, ele chama enriquecimento de dados, né? É isso, né? Ele preenche todos os dados, já traz tua mãe, endereço, telefone e preenche para você esse onboard. Eu acho que ele empurrou também a digitalização dos próprios bancos tradicionais, né? Que você consegue acelerar essa abertura de conta, esse processo, reduz a ida nas agências. Eu acho que isso é benefício para todo mundo. Agora, falando em bancos tradicionais, a gente aqui no Brasil, a gente tem os bancos tradicionais, sim, né? Sim. O Santander é um deles. Nos Estados Unidos você tem muitos outros bancos, assim, a pulverização de bancos é enorme. A gente tende a caminhar nessa sequência ou a gente continua ainda com esse esquema de fusões e aquisições? As fusões eu acho, Luca, que ela deixou de existir, porque os grandes bancos já foram adquiridos, você pode ter algumas situações pontuais, e aí é onde a gente tem que se encaixar. Né? Então, hoje, o Santander ele se encaixa no relacionamento. Acho que cada instituição tem ali um rótulo, né? Presença, digital, enfim, e a gente está indo no relacionamento. Então, o desafio está aí. Acho que essa palavra que vocês escolheram, relacionamento. Isso, relacionamento. Então, hoje as aquisições são muito pontuais, acho que poucas oportunidades, a não ser as próprias digitais, né? Você pode... Acho que o banco tem a GetNet, que é um exemplo, você trazer uma empresa de meio de pagamento, mas isso poucas oportunidades. Agora você ter a sua carteira, o seu cliente, trazê-lo para o negócio, ofertar cada vez mais coisas para eles, mas no sentido de trazer o cotidiano dele para o banco. Né? Então, acho que tem... você comentou de ir numa agência. Né? A gente estava falando disso agora há pouco, né? Que vocês estão migrando, não migrando, né? Mas olhando com mais cuidado para as agências, para facilitar realmente a vida de quem vai lá, né? Então, a eliminação das portas giratórias. Na verdade, a gente não esqueceu da agência, né? A gente quer misturar as duas coisas, o digital e o pessoal, né? Um dado, né? Legal o dado, né? A Arbiar, ela soltou uma pesquisa recentemente que 70% dos clientes preferem ir num dentista do que numa agência bancária. Por todos esses elementos. Eu acho que eu também sou uma dessas pessoas aí. E o ponto quando a gente fala de agência bancária, você trazer para o cotidiano, poxa, uma agência com café, né? A gente tem o Work Café, então o cliente pode fazer uma reunião, é um cowork, que ele pode trazer pessoas para fazer reunião, toma um café e aproveita e se relaciona com o gerente dele. Né? Então, começar a trazer o cotidiano das pessoas para dentro do banco e não ao contrário. Acho que esse talvez seja o ponto de maior desafio. E um outro dado super interessante, recentemente a gente teve um trabalho de você pegar clientes detratores na pesquisa de NPS. Né? Então, os executivos tinham 5 clientes, a gente tinha que entender quais eram os problemas, por que ele avaliou mal o banco, e todos, sem exceção. Os problemas eram de fáceis soluções, mas todos, sem exceção, criticavam a relação. Relacionamento. Eu não tinha um ponto de contato para eu poder falar do meu problema. E falando em relacionamento, como é que foi esse relacionamento com a Protege? Quem que jogou flores para quem aí? A relação com a Protege é muito antiga. Exato. Né? Ela é muito antiga. Imagino. Eu não... uns 50 anos, pode ser, né? e eu não costumo, Paula e Luca, chamar transportadoras de fornecedores. São nossos parceiros. Eu não consigo dar nenhum passo adiante, somente o advento do Branch, que foi lojas onde eles fazem toda a gestão de numerário para nós, a gente tirou essa atividade do funcionário, sem as transportadoras. Então, são desafios que a gente coloca para eles no dia a dia, para que a gente possa alavancar nossos negócios, dar melhores condições para o dia a dia, no sentido de desonerar aquela loja, com aquele monte de atividades operacionais, e a gente entrega para eles. E a gente sabe que eu desdobro o desafio e sabemos que são eficientes. Mas essa relação ela é sempre construtiva e muito coletiva. Muito interessante também dizer isso aqui. Às vezes a população, o consumidor não tem essa ideia, né? Do quanto trabalhamos juntos. E a pandemia foi um exemplo clássico. Total. Porque a loja era o ponto de contato do cliente, mas nós tínhamos um funcionário infectado, mas a transportadora estava lá. Que bacana. Né? Então, acho que é super legítimo essa relação, né? De ambos os lados, né? Para a gente também, quando a gente fala em transformação, em digitalização, quando a gente fala em expansão, não tem como andar sozinho, né? Como eu disse lá no início, nós somos especialistas em segurança no transporte de valores. Então, a gente precisa de um parceiro do tamanho do Santander, por exemplo, para nós construirmos junto.
produtos, soluções, pensando no cliente, pensando no relacionamento. Então essa é uma fusão ali, é um casamento bem interessante que, se já tem 50 anos, mais 50 com certeza. Agora, curiosidade pura, né? A gente está falando de dinheiro, vocês deram essa informação de que o dinheiro ainda vai ficar conosco bastante tempo, dinheiro físico, né? Tanto você, Daniel, mas em particular você, Maia, que está no banco há bastante tempo, numa instituição bancária, quais as evoluções que nós tivemos em termos da confecção do papel moeda em termos de segurança para evitar as falsificações? Porque ainda hoje a gente conta com isso, né? Super interessante a pergunta. Primeiro, você teve um investimento de automação que é para dar para o cliente a conveniência. Porque a conveniência até então era nossa, né? Você fazia um depósito até às 16 horas para você ter o dinheiro na sua conta no mesmo dia. Hoje não, hoje ele faz o depósito a qualquer horário do dia. Então nós temos máquinas superdimensionadas para reconhecimento de cédulas. Mas o mais básico desse processo são os próprios reconhecimentos palpável, né? Você tem caneta, você tem hardware para olhar isso. Mas os bancos têm um papel fundamental nesse processo. Nós somos obrigados, isso é uma resolução, a reter essas cédulas. Então essas cédulas são retidas. Até então a gente diz que elas são supostamente falsas, para que depois a gente encaminhe para o Banco Central. Existe um prazo para isso, que as transportadoras que levam para nós. Então ela vai para uma estrutura central, vai para o Banco Central, para depois a gente dizer para o cliente, ó, você perdeu essa cédula, ela é uma cédula falsa ou não. Né? Então tem todo um trabalho das instituições financeiras nesse processo. E infelizmente no Brasil nós temos muitas cédulas falsas. Para vocês terem uma ideia, a cédula de 200, que foi lançada em setembro, antes dela passar a circular no sistema, já tinha cédulas falsas. Não diga. Como dado complementar, em 2020 ou 2019, se eu não me engano, foram 500 mil cédulas falsas identificadas pelo Banco Central. Nossa. Né, e representa mais de 30 milhões de reais. As máquinas das tesourarias da Protege já fazem essa leitura, né? Já fazem a leitura. Os nossos Sim. ATMs também. Também. Todos os cofres inteligentes, todos eles fazem a leitura no depósito da cédula. Acho que as pessoas não imaginam como é o bastidor, né? Quando chega o dinheiro aqui na minha carteira ou quando eu vou sacar no ATM, as pessoas não têm a menor ideia de como é. O que acontece, né? A partir do momento que eu coloco o dinheiro ali para depositar, o que acontece com esse dinheiro? Vocês conseguem explicar aí para quem está assistindo? Conseguimos. Com certeza. Primeiro ponto, que eu acho que é pouco conhecido da população, nesse modelo, nesse processo de gestão de numerário, nós somos parceiros. Nós nos ajudamos, nós compartilhamos. É muito comum que as instituições visitem as outras para compartilhar de ideias e de práticas. Então a gente passa a investir, primeiro, em processos mais autônomos, para que o cliente tenha mais conveniência. Então, hoje, quando você faz um depósito em um equipamento nosso, cai na hora. A mesma coisa que um depósito no caixa. Né? Por quê? Porque você precisa daquele dinheiro na hora. Sim. Né? Fora isso, você ainda tem um legado de agências convencionais que dependem de pessoas para processar todo esse volume, que é isso que a gente está desonerando. Então, não é um passe de mágica. Você tem um bastidor muito complexo, né? Com base aqui nas transportadoras de valores, com base naquilo que a gente processa, para dar ao cliente esse crédito e o próprio saque, né? Mas é uma cadeia muito ramificada, muito difícil, né? Imaginar que em Fernando de Noronha nós temos que tirar mais dinheiro do que colocar, porque as pessoas levam dinheiro para lá. Sim. Então, não somente o depósito, mas também o serviço de saque, o serviço do varejo. Hoje não é só esse consumidor final, né? O dinheiro envolve toda essa cadeia de varejistas, atacadistas, transporte, alimentos. Então, tem uma cadeia bem complexa, difícil de explicar aqui, mas que de fato é bastante legítimo. É um trabalho de muitas pessoas por trás desse processo, até que você tenha um numerário físico na sua carteira. Agora, tem uma coisa importante. Nós sabemos já aqui na Protege, tem essa tecnologia, nos bancos também tem uma segurança, fazer um saque no caixa eletrônico, que o dinheiro vai vir, né, legítimo, não vai ser falsificado. Mas para quem está nos assistindo aqui, pegando uma nota de papel moeda, assim na prática, para um leigo, qual que seria o detalhe para ele poder saber se é falso ou não, quando ele está pegando no comércio? Antigamente você punha na luzinha, assim, né? E hoje em dia não é mais assim, né? O cliente que não tem a canetinha, o que o cara faz para poder... Normalmente é relevo, né? Relevo, marca as ranhuras da d'água, cédula, né? A própria luminosidade ali da coloração. Agora, um ponto super importante. Como são falsificadas as cédulas? Normalmente utilizadas cédulas de menor valor, uma célula de R$2 e de 20 são células usadas para você transformar em 50 e 100. 200, por exemplo.
E aí que está o... Então, como ela é muito lavada, então você tem ali ranhuras, depois a gente pode até acho que aproveitar... Esse é o motivo pelo qual as cédulas às vezes são diferentes de tamanho para evitar essa falsificação? Que é uma dificuldade para a gente, esses tamanhos, essas dimensões, né? Porque você tem que adaptar os ATMs para aceitar tudo, para diferentes tamanhos. Mas tem a ver com segurança, então, você ter notas diferentes, né? E os próprios moldes do Banco Central, né? Você tem ali a fabricação de cédula, então você tem moldes, né? Entendi. Então, hoje, como que funciona, né? 50 e 100 é a mesma dimensão, 20 e 10 é a mesma dimensão, só que são dimensões diferentes, né? Entendi. Tem a faixa holográfica também, né? Cédulas acima de 50, 100 e 200, você virar ela, você tem uma holografia, o desenho da cédula. E 10 e 20, onde está escrito 10 ou 20, se você virar ele vai trocar de cor, o 10 e o 20. Olha, então, esses são alguns detalhes também para conseguir identificar a cédula. Sair daqui e vou fazer esse teste. Aí a gente volta na importância da reciclagem, né, mãe? Então, quando o dinheiro ele não volta para o Banco Central, para os bancos, quando ele fica circulando só dentro de um bairro, dentro de um ecossistema próprio, que é o que acontece muito na sociedade, essa cédula vai rasurando, vai amassando. Vai envelhecendo também, né? Corre o risco de muitas dessas ser falsas e continua rodando lá dentro desse ecossistema. Então essa é a importância de vir para um cofre, de vir para os bancos para ser reciclado no Banco Central. E as próprias cédulas oriundas de um possível ataque às células entintadas. Perfeito. Existem processos é verdade, para a gente lavagem. tem equipamentos que fazem isso, inclusive, tem um entintamento no cofre. Então, Quando que o banco não aceita uma cédula? Quando ela está rasgada, até que ponto? Quando ela está... São 40% do tamanho da cédula, o banco é obrigado a aceitar, mas essa cédula não é reaproveitada, ela tem valor. 40% da cédula? Aí ela, você pega meia nota? Quase que meia nota, ela tem um valor, só que nós somos obrigados a fazer a retenção dessa cédula e encaminhar para o Banco Central para ela ser incinerada, né, destruída. E aí reverte o valor em crédito para vocês. Teoricamente, tem uma troca, a gente paga por esse valor, tem esse processo complexo, a gente paga por esse valor, então você tem... Hoje no país, puxa, às vezes a pessoa enterrou o dinheiro, às vezes ela deixou num lugar úmido, e aí ela vai trocar no banco. Dependendo da característica, a gente não aceita, e dependendo da característica, ela aceita. Entendi, tem uma aí variável aí. Você tem ali uma calibração, ali um gabarito para poder fazer essa aceitação. Nesse sentido, apesar de baixo valor, as moedas ajudam bastante, né? Elas ajudam bastante. Só que tem o peso, o transporte, o processamento, e tudo que envolve, né? Que, aliás, moedas são escassas no mercado. Tirar do cofrinho, né? Levar para o banco. E a gente fica ali dando as moedinhas para os nossos filhos, né? O meu filho Pedro, por exemplo, tem um cofrinho ali, mas... Você sabe que eu vou fazer assim, chegando em casa agora, porque eu fui pra Índia, trouxe um elefantinho, o cofre, dei pra minha filha, ela já nem mora mais comigo, mas tá lá o cofrinho cheio de moedas. Que você podia ter fornecido aí. Vou devolver pro mercado. Sabe quando começou a primeira moeda? Não. A informação do tio Patinhas. Essa daí é aquela do almanac Voltora. Né? O início das negociações era o escambo, né? Então trocava uma galinha por 2 galinhas por um porco, etc. E a dificuldade de manter esse produto, de não estragar, de armazenamento, surgiram as primeiras moedas, né? Na Grécia, 700 anos antes de Cristo. Nossa. Então as moedas de Também, latão, não tem nada bronze... a gente falar de acabar com o dinheiro, né? Já tem 700 anos de... Mas já existe há quantos milhares de anos, não é acabar tão cedo, né? não. Você tem mais quantidade de moedas do que cédulas físicas, porém você tem a escassez desse recurso. Ele é um recurso bastante disputado entre bancos, varejistas, me dá aqui, eu preciso dessa moeda. Você sabe que eu ando muito de moto, né? E tem os pedágios, certo. Né? E aí quando eu tô sozinho eu levo, mas quando eu tô com a minha esposa, ela é um saquinho com moeda, a gente dá o saquinho pra moça do pedágio, ela mesmo vai lá, pega e adora quando pega as moedinhas lá, porque facilita demais. Troco, né? É troco. É tudo, né? E aí, Daniel, como é que você vê, como vai ser o futuro? Né? Você que tem essa experiência ampla em bancos digitais, instituições de pagamento digital, como é que você imagina daqui uns 50 anos? Não vamos falar 25, porque o Maia já falou que em 25 anos 50 a gente... anos, você foi demais. 25 anos acaba o dinheiro, né? Não foi isso, Maia? Não, ele falou que 25 anos... Vamos nos relacionar, não sei em qual proporção, tá mas bom, vamos lá, 30 anos a gente tá aqui ainda, né? Acredito na coexistência. Eu vou estar muito mais do que isso. Talvez a pergunta mais difícil do podcast, né? É muito difícil essa pergunta. Acredito numa coexistência, tá? É muito difícil prever os próximos 50 anos, mas se a gente abaixar para 25, 30, eu acredito em 30 na coexistência ainda, inclusive do dinheiro, né? Mas a gente tem que se atentar, porque a velocidade que a gente está acelerando a digitalização, né?
Então, como eu disse, 700 anos antes de Cristo existia a moeda. 600 anos depois de Cristo surgiram as cédulas na China e elas estão aí até hoje. Né? Imagina a maturidade que isso atingiu, há quantos anos a gente tem no mercado esse tipo de dinheiro, né? Espécie e moeda. Só que a digitalização está aí. A gente está falando que 2016, 6 anos atrás, surgiram os primeiros bancos digitais. Então a velocidade da informação, a velocidade da transformação digital, ela é muito maior do que o que a gente tinha anteriormente, né? Então acredito na necessidade da adaptação, né? Falar que o dinheiro vai acabar eu acho muito difícil, mas a gente tem que se adaptar para essa realidade. Como a gente traz produto, como a gente traz serviços, soluções para esse público durante essa transformação e após a transformação. Se a gente for se aprofundar, a gente vai entrar no CBDC do Real Digital. Mais uma sigla aí. Olha, Então eu acho esse pensamento do seu, Daniel, muito apropriado, sabe? Porque o mundo sempre mudou, né? Sim. Mas o que caracteriza o mundo hoje é a velocidade da mudança, né? Sim. Então a gente, quando tem um raciocínio como esse, que você traz lá de 700 antes de Cristo, e depois a gente, nós estamos em 2000, mas não é pensar assim, porque a velocidade da tecnologia, ela pode pôr um novo rumo imediatamente. Por isso é bom sempre estar pensando, acompanhando, ficar meio up to date assim, né, nas coisas, porque senão, atualizado, né, senão você fica para trás, né, cara? Fica para trás. O que eu penso, tá? A gente, sim, estamos cada vez mais digitais, isso tem levado até os processos de autenticação, como você comentou, de segurança, então tem a biometria, reconhecimento facial, a gente tem o mobile, a gente já começa a acoplar coisas até no nosso corpo daqui a pouco para autenticar e transacionar. 100% digital, não. Até o metaverso tem lá compra física, né? Tem. Enfim, mas a gente vai avançar. A pandemia é um ponto de desequilíbrio nesse processo. Nós trouxemos soluções de 5 anos para frente para cá. Pois é. A pandemia acelerou muito. Acelerou muito esse processo de digitalização, mudou a forma de se relacionar ao consumidor, né? Eu falo, por exemplo, numerário físico, as pessoas faziam muito mais transações e faziam ali, particionavam os valores sacados, por exemplo. Agora elas fazem menos transações, sacam maiores valores. Então, você tem N mudanças de comportamento nesse processo. Mas 100% digital, difícil, mas cada vez mais digital, né? Internet das coisas. Então, você tem N elementos que você vai utilizar para fazer, enfim, se relacionar com o banco, fazer suas compras e assim por diante. Você sabe que a pandemia, né, como toda crise, ela também eu sempre falo isso, né? Tira o S e fica crie novas possibilidades. E o né? S com cifrão. Com cifrãozinho, né? Preferência, né? Nossa, eu acho que a gente, óbvio, né? A gente faz um lamento, né, com relação às vidas que se perderam na pandemia, mas ela foi muito importante para a gente poder ganhar uma série de aprendizados, né? Eu, por exemplo, não consigo imaginar hoje uma pessoa resfriada entrar num elevador descendo sem uma máscara, sabe? E a gente... E eu me lembro quando eu viajava para fora, assim, do país, eu via uma ou outra pessoa com máscara, chamava tanto atenção, né? Os chineses, né? Usam desde sempre. A higiene com as mãos, né? Tudo isso são coisas disruptivas, né? E que colocaram uma aceleração na coisa, mais ou menos o que você está falando. Todos esses cuidados, né? Os caminhos alternativos, porque às vezes a gente tem próprias resistências nossas. Eu tenho as minhas, né? Por exemplo, eu não gosto de Uber. Mas em algum momento eu tenho que usar Uber, pois né? Por questões específicas. Mas a própria adaptação do consumidor a novas soluções, né? E é aquilo que eu comentei no início, né? Qual é a melhor forma que o Daniel tem de se relacionar com o banco, com suas compras, a Paula e assim por diante. Então hoje você tem N opções que a pandemia trouxe, né? E mudanças de comportamento super importantes. Que bacana. Eu acho que a pandemia acelerou o processo digital, mas agora que 2 anos depois a gente está mais adaptado, né? Óbvio que a doença não vai acabar, não acabou. Mas mesmo assim, a gente não é nem 100% digital e nem mais 100% presencial. É um meio termo e eu acho que a gente ainda está se achando, né, nessa história toda. E achei muito interessante que você falou de estamos investindo em agências físicas, né, que é o ponto focal de vocês. Que relacionamento, né, Paulinho? Relacionamento, exatamente. Porque você vê muitos bancos aí fechando as agências físicas e migrando para o digital. Então não é nenhum nem outro, ter as duas opções é muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Os bancos fizeram no passado uma força muito forte no sentido de digitalização. E ele afastou esse consumidor das agências. Mas o consumidor também não gostou. Então os bancos retomaram essa linha de raciocínio. Então hoje a convergência entre N canais ela é muito interessante.
né? Em algum momento o cliente pode ser 100% digital, que é uma escolha dele. Em algum momento ele pode ir na loja física, tomar um café com o seu gerente, se relacionar com as pessoas que estão ali, né? Porque é assim que o ser humano é feito, né? Enfim, de relação. E é isso que a gente tem feito. E quando a gente vai para o interior do país, é engraçado, né? E uma vez eu desenvolvi uma nova aplicação, uma nova jornada, e eu fui bem no pagamento do INSS no interior de Pernambuco. E veio uma senhora, me deu um cartão com uma senha escrito no papel, pedindo para que eu sacasse para ela. E eu falei, olha, eu não posso sacar, mas posso ajudá-la. Aí eu perguntei no final, mas por que a senhora pediu a minha ajuda? Eu não sei usar isso. Então aquilo foi um balde de água fria nas construções que a gente faz, deixando de olhar o todo. Então, você sabe que isso é tão verdadeiro, né? Num país como o nosso, que é um país continente e um país desigual, é muito importante ter essa sensibilidade para saber que nem tudo que se aplica num grande centro vai ser aplicável numa região mais remota ou menos estruturada, né? E o ecossistema daquelas regiões dependem muito disso, do mercadinho que vende, que marca a sua compra para você poder pagar depois, da necessidade do saque, de levar esse numerário até lá ou de dar outras opções. Você sabe que eu tenho até uma questão pessoal, né? Eu fui comandante do GAT aqui em São Paulo e o GAT, São Paulo é um laboratório enorme de ocorrências, então eu fui convidado para dar muita palestra fora do estado de São Paulo, estados do Nordeste, sobretudo e do Norte, onde as estruturas são um pouco menos sofisticadas, né, muitas vezes. Mas eu sempre tomei esse cuidado. Eu falo, gente, eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência na realidade de São Paulo, no laboratório de São Paulo. Nem tudo que eu falar aqui pode ser aplicável para vocês. Então, vocês façam as customizações, porque valeu para mim lá. Né? Porque eu acho que é essa sensibilidade de entender que as coisas são diferentes. Né? Você deu um exemplo bacana aí Perfeito, é isso mesmo. Ecossistema de Pernambuco. A gente tem essa mania de tropicalizar as coisas, acreditando que tudo é aplicável, mas não é assim. Existe... Pensar na bolha, né? A gente está vivendo numa bolha, mas tem um mundão aí afora que tem outras realidades. Né? Estamos chegando ao final, né, dessa conversa, né? Pois é. Eu tô aqui assim, termina ou não Passou termina? rápido aqui, Passa rápido, né? Mas vamos dar a chance de vocês. Mas a gente vai continuar a conversa aqui, gente. Então, eu vou finalizar com quem está assistindo. Então, esse é o Procast, o podcast do Grupo Mas vamos Protege. deixar dar uma consideração final, né? É verdade. O diretor vai deixar, né, diretor? Por favor, Daniel. Só tenho a agradecer, super feliz. Acho que esse contexto é muito importante para a gente levar isso para a sociedade, para entender, né, como funciona o dinheiro. Às vezes a gente tem uma visão simples, como a Paula disse, que é só sacar ali no caixa eletrônico, né? Mas para isso sair de um banco central, para isso ir para um Messir, para o Banco do Brasil, para distribuir para as instituições financeiras, para chegar até esse caixa eletrônico para saque, é um trabalho imenso de segurança, de custo, né, Maia? Investimento, então, né? Muito investimento de segurança, tanto eletrônica quanto física. Pessoas, máquinas. Né? Então a gente tem, né, os dois extremos. A gente sai de uma cédula física ou no pagamento via relógio, né? Ou lá no caso da senhora lá em Pernambuco que não conseguiu usar o ATM. Então assim, a gente tem um mundo inteiro para olhar, mas é muita oportunidade. E eu acho que é só o começo ainda, os próximos 30 anos, né, Paulo? Vai trazer muita oportunidade para a gente. Eu acho que a gente vai ter muito assunto aqui para voltar muitas vezes ainda. E você, Maia, quais as suas considerações? Que mensagem você deixa aqui para... Primeiro, muito obrigado pelo convite. Espero ter compartilhado de forma lúdica. Nossa, de fato, total. tem um processo complexo, mas a gente faz coisas para as pessoas, mas que são pessoas que fazem. Então, a gente tem operações 7x7 que estão lá agora, fazendo com que todas essas soluções funcionem, o ATM, a loja, o dinheiro chegue, o meio de pagamento funcione, para que as pessoas possam ter isso no cotidiano delas. Então, a gente tem um trabalho bastante legítimo e um drive super importante é essa parceria que nós temos com bancos e transportadoras para fazer tudo isso funcionar, né? Tudo isso funcionar de forma como engrenagem. Então a gente não descansa para que as pessoas possam ter o seu descanso e, enfim, serem atendidas. Esse acho que é a mensagem que eu deixo aqui de um trabalho bastante legítimo e que fico à disposição para outras conversas que puderem ser agregadoras. Eu também quero fazer minha mensagem antes de você encerrar, Paulinha, porque olha só, esse tipo de conversa é tão produtiva, né? Ela gera tanta esperança na gente de ver pessoas que estão empenhadas em transformar a vida das pessoas, em facilitar. Então, eu só tenho a agradecer vocês aqui pela presença. Acho que é muito bacana você que nos acompanhou aqui também no Procast, né? Que alegria poder trazer essa história do dinheiro, a evolução, para onde nós vamos, como estamos. Isso é legal, né, Paulinha? Com certeza, gente. Obrigada, Luca.
É difícil chegar nos pés do Luca, mas eu vou chegar lá, né, Luca? Imagina. Muito treinamento. Obrigado, Daniel, pessoal. obrigada. Obrigado, Maia, Paula. obrigada. Obrigado a vocês. Gente, agora encerrando Obrigado, definitivamente, senão serei uma pessoa morta aqui pelo nosso diretor. Esse foi o Procast, mais um episódio do podcast do Grupo Protege. Você que não segue a gente nas redes, segue a gente nas redes sociais. Adiciona aí no seu YouTube o Grupo Protege, a gente tem lá uma playlist com todos os nossos episódios do Procast. Então, vejo vocês na próxima. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Tchau. até mais. Tchau.